Oi, pessoal! Olha só, sempre que o poder público precisa comprar alguma coisa ou contratar um serviço, não importa o que seja, de material de escritório a uma obra gigantesca como uma ponte, tudo, absolutamente tudo, começa com dois documentos essenciais. Eles são o ponto de partida, a base de tudo: o termo de referência e o projeto básico. Então, vamos entender o que são e por que são tão importantes. Essa frase do Tribunal de Contas de Minas Gerais é bem direta, né? Ela já diz tudo. Esses documentos não são só papelada, não são mera burocracia. Eles são, na prática, o que define se um projeto vai dar certo ou se vai virar um grande desperdício de dinheiro público. O peso é enorme. Ao longo da nossa análise, a gente vai ver de perto o custo real de um planejamento mal feito. Vamos decifrar esse DNA do TR e do PBE, analisar os erros mais comuns que acontecem por aí e, claro, entender as melhores práticas. No fim, vai ficar claro porque um bom planejamento é a chave para tudo dar certo. Então, vamos começar pelo pior cenário. O que acontece quando as coisas saem dos trilhos? Porque um planejamento ruim, uma contratação mal desenhada... Nossa, isso gera problemas muito, mas muito sérios. Um documento mal elaborado pode levar a verdadeiras catástrofes. E não é exagero. A gente está falando de obras que não se sustentam, de compras de materiais que não servem para nada, de produtos de péssima qualidade e, o mais grave de tudo, o desperdício do nosso dinheiro. Por isso, um termo de referência, um projeto básico bem amarrado, é a primeira e mais importante linha de defesa contra tudo isso. Ok, então como a gente evita esses desastres todos? A resposta está exatamente nesses dois documentos que funcionam como o verdadeiro DNA de qualquer compra ou serviço contratado pelo governo. Pensa neles como se fossem o código genético da contratação. É sério. Eles carregam todas as informações, todos os detalhes que vão definir exatamente o que vai ser contratado, como vai ser executado e com que padrão de qualidade. Se esse código genético nasce com falha, pode ter certeza que o resultado final também vai ser problemático. Tá, mas qual a diferença entre um e outro? É bem simples, na verdade. O termo de referência, o famoso TR, é usado para coisas mais do dia a dia, sabe? O que ali chama de bens e serviços comuns. Geralmente, as licitações que usam TR são feitas pela modalidade do pregão. Já o projeto básico, o PB, é para coisas bem mais complexas. Aí sim estamos falando de obras e serviços de engenharia, que pedem um nível de detalhe muito maior. E olha que interessante, esses documentos não surgem do nada. O processo é bem lógico. Primeiro, se identifica uma necessidade pública. Depois, é feito um estudo técnico preliminar, o ETP, que vai analisar as possíveis soluções. E só depois de escolher a melhor solução é que o termo de referência ou o projeto básico entra em cena, para detalhar tintim por tintim como ela será implementada. Bom, agora que a gente já entendeu o conceito, vamos abrir o capô e ver como esses documentos são montados. O que exatamente precisa ter ali dentro de acordo com a nova Lei de Licitações? A lei nova, a 14.133, é bem clara sobre os elementos obrigatórios. É preciso ter uma descrição do objeto que não deixe nenhuma dúvida, justificar por que aquela compra é necessária, explicar como o serviço vai ser executado e fiscalizado, definir como o pagamento vai ser feito e, importantíssimo, quais são as exigências mínimas para uma empresa poder competir. E para não correr o risco de esquecer nenhum desses pontos, os gestores públicos costumam usar ferramentas bem práticas, como checklists. Isso ajuda a garantir que cada item obrigatório da lei foi de fato incluído e detalhado no documento final. Agora vamos para a parte que todo mundo gosta, a prática. Porque saber a teoria é fundamental, mas é no dia a dia, evitando os erros mais comuns, que a gente realmente faz a diferença. Um erro clássico e bem perigoso é simplesmente esquecer de definir como o produto ou serviço será recebido e aceito. Parece um detalhe bobo, mas não definir isso pode criar uma dor de cabeça gigantesca lá no final do contrato. A boa prática aqui é criar regras muito claras. Primeiro, um recebimento provisório, para uma checagem rápida inicial. Depois, o recebimento definitivo, que é a confirmação final de que a qualidade e a quantidade estão perfeitas. E claro, tem que prever as condições de garantia e o que acontece se algo apresentar defeito. Outro erro bem grave é não exigir as qualificações técnicas certas do fornecedor. Isso é como abrir a porta e convidar empresas que não têm a menor capacidade de executar o serviço para participar da licitação. Um risco enorme. Para evitar esse problema, o segredo é ser específico. Se a licitação é para um material químico, faz todo sentido exigir uma autorização da Anvisa. Se é um serviço ambiental, uma licença do IBAMA.
São exigências que filtram e garantem que só quem entende do assunto participe. O terceiro erro comum é o que a gente chama de aglutinação indevida. É quando se junta um monte de itens diferentes num lote só, sem uma justificativa técnica forte para isso. O resultado? Muitas vezes, isso acaba restringindo a competição de forma injusta. A regra de ouro é licitar item por item. Isso aumenta a competição. Agrupar tudo num pacote só é exceção e tem que ser muito bem justificado. Por exemplo, faz sentido comprar uma câmera e uma lente específica no mesmo lote para garantir que elas funcionem juntas, mas isso tem que ser a exceção, não a regra, sempre com foco em ampliar a disputa. E quem garante que todas essas regras e detalhes estão sendo seguidos à risca? Bom, é aí que entram os órgãos de controle. Os tribunais de contas estão sempre de olho. Eles analisam com lupa o termo de referência e o projeto básico, muitas vezes antes mesmo de a licitação ir para a rua. O objetivo é justamente esse: identificar irregularidades logo no começo, antes que o prejuízo aconteça, e garantir que o dinheiro público seja bem aplicado. Chegamos então ao final da nossa conversa e a mensagem principal é cristalina. Tudo se resume a um bom planejamento. Porque o ponto é este: um termo de referência ou um projeto básico bem feito não é sobre burocracia, é sobre garantir eficiência, é sobre promover uma competição justa entre as empresas e, no fim das contas, é sobre entregar serviços e produtos de mais qualidade para toda a sociedade. E isso nos deixa com uma reflexão. Se o planejamento é realmente a chave de tudo, a ferramenta que decide o sucesso ou o fracasso, será que, na correria do dia a dia, estamos dedicando tempo e atenção necessários para afiar bem essa ferramenta antes de usar? Fica aí a pergunta para a gente pensar.